Olá, queridos amigos, meus irmãos, tudo bem? Dois dedinhos de missão e a videoaula de hoje é: qual é o propósito do culto de domingo? Então nós iremos apresentar esse tema, essa aula, de uma perspectiva missológica, para cumprir a missão. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 158, ela diz o seguinte: a obra feita por Cristo terão de fazer seus fiéis mensageiros. Devem pregar a palavra em simplicidade, pureza e na mais estrita integridade. Os que trabalham na palavra ou na doutrina devem ser fiéis a seu encargo. Devem velar pelas almas como quem por elas tem de dar contas. Então perceba quão importante a obra da pregação do Evangelho e de passar a doutrina de Deus, passar a doutrina de Cristo para as pessoas, para que elas sejam conscientizadas e convertidas pelo Espírito Santo. Quais são os propósitos básicos dos cultos que temos na igreja? Culto de manhã, que nós chamamos de culto divino, né? O propósito desse culto é a adoração, exortação e admoestação. Então, geralmente, o culto de sábado pela manhã tem essa finalidade: adoração a Deus, exortar e admoestar a igreja. Sábado à tarde, nós temos o culto jovem, que é orientação e fortalecimento da juventude, temas relacionados com a vida espiritual dos jovens. Quarta-feira, o culto de quarta-feira, ele também é para adoração, mas também para família, fortalecimento dos laços familiares, da comunhão da família, da oração e o estudo do espírito de profecia, que traga base para essas coisas que eu mencionei. Então são conceitos básicos de cada um dos cultos. E o culto de domingo? Quais são os propósitos básicos do culto de domingo? É para evangelismo, estudo bíblico e também estudo das profecias e conhecer a Cristo e a sua doutrina. Então, meus queridos amigos, o culto de domingo ele é diferente do culto de quarta e do culto de sábado, bem como o culto de sábado é diferente de quarta e de domingo e de quarta da mesma forma. Então, cada culto que temos na igreja, o culto jovem, etc, todos eles têm propósitos. E se a gente iguala todos os cultos com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, eles vão ser descaracterizados. Então, o culto de domingo tem um propósito muito certo, muito claro, muito bem definido, que é justamente evangelização, estudo bíblico, estudo das profecias e conhecer a Cristo e a sua doutrina. Considerando que a população, de um modo geral, está habituada a ir à missa e aos cultos aos domingos nas igrejas evangélicas e pentecostais, devemos aproveitar, essa cultura e cumprir o propósito do culto de domingo com a pregação da verdade, com o estudo da palavra de Deus. Então perceba bem essas setas que eu coloquei aí. A seta azul representa um culto, que é para adoração a Deus, por isso que essa seta está apontando para cima. Essa seta verde está apontando que é um culto e também a adoração e a pregação, que é para exortação e admoestação da igreja. E a seta vermelha está apontando para fora, para o lado, apontando que é o culto de evangelismo. Então nós temos o culto de adoração a Deus, temos o culto de exortação e admoestação e alimentação da igreja, e temos o culto que é para fora, que é o culto que é voltado para as almas que ainda não se decidiram ao lado do Senhor. Então, queridos amigos, o culto de domingo deve ser feito na forma de evangelismo público, ou de uma forma dinâmica, uma forma diferenciada em relação aos outros cultos, porque o objetivo ali é trazer almas para perto de Cristo. Então eu tenho aqui uma proposta sugestiva de como fazer um culto de domingo diferenciado. Primeiro, o Ministério da Recepção. Tem que ter aquela recepção calorosa, cativante, e eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como o Ministério da Recepção pode cumprir a missão e contribuir para o culto de domingo. Então, assista o vídeo que temos aqui no canal, posso até colocar na descrição do vídeo. 6 horas do domingo pode ter assistência social, pode ser de manhã, às 8 horas, pode ser à tarde, às 4 horas, mas também pode ser às 6 horas. Então imagine a ASA, a Ação Solidária Adventista da Igreja, juntamente com o Ministério Jovem, preparando uma assistência social para atender o bairro, atender a rua. E eu tenho também vídeos aqui no canal explicando como fazer isso. Então imagine, você abre a igreja para cumprir o propósito de atender a sociedade, de atender o bairro, entendeu? Daí depois que o bairro está sendo atendido nas suas necessidades, 7h15 da noite, ou às 19h15, solta um filme bíblico, um filme cristão, mais ou menos ali uns 15 minutinhos.
O brasileiro, de modo geral, gosta de assistir filmes, né? O brasileiro gosta de assistir novelas e tal. Então, nada melhor do que colocar algo bom, com fundo moral e espiritual, para que eles possam assistir um filme bíblico e um filme cristão. 7h30 da noite, começa então as boas-vindas, o canto congregacional. Você pode intercalar com o CD dos adoradores, do inário. Quando chegar às 7h45, seria interessante que tenha ali uma dinâmica, um sorteio de um brinde ou um momento de dicas de saúde, um videozinho de saúde, algum enfermeiro, algum médico, alguém da área da saúde dá uma dica de saúde. Também pode ter nesse momento, eu não escrevi ali, mas pode ter uma dramatização relacionada com um tema que vai ser pregado. Então, se é um tema sobre a volta de Jesus, se é um tema sobre a Bíblia, se é um tema sobre a origem do mal, nesse momento pode ter também uma dramatização. Então, uma dinâmica, um sorteio, dicas de saúde ou uma dramatização. Uma coisa muito interessante de se colocar é justamente o Provai Vede. Por que o Provai Vede? O Provai Vede é o material mais caro que a Igreja Adventista do Sétimo Dia produz. E são testemunhos verdadeiros e genuínos. Então não faz sentido, sábado de manhã você assiste uma vez aquele testemunho e cai no esquecimento. Então você pode pegar um Provai Vede de 2017, 2016, 2018, muitos testemunhos que já foram esquecidos, muitas pessoas que se batizaram de lá para cá não assistiram esses testemunhos ainda, e especialmente os nossos amigos visitantes verão Deus trabalhando por meio da sua igreja aqui na face da terra. Então pode ser um momento ali de testemunho do Provai Vede, fortalecimento da mordomia cristã, inclusive no culto de domingo. As pessoas que se batizarão tendo uma compreensão correta da fidelidade dos dízimos e das ofertas, contrariando assim a teologia da prosperidade que é amplamente ensinada na sociedade. Quando chegar 8 horas da noite, é a hora do estudo da Bíblia. Ali é estudar as doutrinas cristocêntricas, doutrinas relacionadas com Cristo. Aliás, todas elas são doutrinas bíblicas, sobre profecias também, Daniel e Apocalipse. E lá no finalzinho, 8h30, um momento de lanche, logo após a música, a oração, algum brinde, um momento de lanche para as nossas queridas visitas. Eu sei de uma igreja lá em São Paulo, a igreja do Brooklyn, que fez uma troca. O culto de domingo, da forma como estou mostrando, eles faziam na quarta-feira e o culto de quarta foi para o domingo. Então, o interessante é que o povo estava com roupa de trabalho, uniforme de trabalho, e ia direto para a igreja, porque São Paulo tem aquele trânsito caótico, aquela correria, e o povo ia direto para a igreja numa baita de uma classe bíblica, focada na missão, focada nas pessoas, preenchendo as necessidades. Chegava à noite lá e ter 200 e poucas pessoas visitando. Dava 60 batismos por ano. É algo extraordinário, você pode fazer na sua igreja, deve fazer na sua igreja, no seu distrito, para a honra e glória de Deus, e o culto tem que cumprir os seus objetivos. Culto de sábado, culto de quarta, culto jovem, o pequeno grupo e, evidentemente, o culto de domingo também. Agora, tem uma dica muito interessante para o culto de domingo. Não precisa da entrada dos componentes da plataforma. Esse tipo de formalismo não precisa ter no culto de evangelismo, no culto de evangelismo público, numa classe bíblica, né? Esse culto é um culto conduzido pelo Ministério de Louvor. Você pode controlar a disposição ali das cadeiras, dos bancos, da iluminação do ambiente, da dramatização, como já foi falado, assistência social, né? Não há necessidade de muito formalismo. Apenas tem que ter o quê? Reverência. Tem que ter muita reverência, adoração a Deus e, claro, adaptabilidade ao público. Tudo tem que ser adaptado ao público que nós estamos recebendo. Eles não são adventistas ainda e estarão conhecendo a palavra de Deus por meio de uma classe bíblica diferenciada, um culto de evangelismo público, que é o culto de domingo à noite, né? Um detalhe muito interessante que nós aprendemos aí com um pastor chamado Elias Tamari, lá na Central de Imperatriz, ele marcava batismos todo último domingo de cada mês. Então precisa marcar datas constantes para batismos, porque a finalidade do culto de domingo, obviamente, é colher almas para Cristo. É ensinar a respeito de Jesus, ensinar a respeito das verdades relacionadas com Cristo e, claro, evidentemente, colher essas almas para o Senhor. Como conseguir os interessados? Amigos, nós temos milhares e milhares à nossa disposição aí, parentes do Adventista, visitantes no pequeno grupo, endereços de evangelismo. Você sabe que na Semana Santa, Caleb, Evangelismo Mel, Evangelismo das Primícias, sempre o Ministério da Recepção tem um monte de endereços. Então aquele ali não é para jogar fora, são almas que deram o nome, que foram nos nossos evangelismos, que devem ser contactados novamente e convidados para um culto diferenciado, que é o culto de domingo. Nós também podemos imprimir a lista dos alunos da Novo Tempo, eles já são simpatizantes da igreja, da verdade que pregamos, os vizinhos da igreja, tem vizinhos da igreja que não são visitados pela própria igreja, não é verdade? E também a secretaria da igreja tem os ex-adventistas, né, que estão afastados, eles podem ser contactados e chamados para um momento de operação resgate, e lógico, evidentemente, indo para um culto de domingo à noite, né? A lista da escola sabatina, o Ministério da Recepção tem essas informações também. Como deve fazer a divulgação?
Todo culto tem que ser muito bem planejado. É uma loucura chegar sábado de manhã, quarta-feira à noite, domingo à noite e deixar para fazer tudo em cima da hora e chamar as pessoas para fazer o trabalho em cima da hora. Então precisa criar uma comissão, um grupo que vai cuidar do culto de domingo. Evidentemente, tem que ter ali o diretor do trabalho missionário, que é o ministério pessoal da igreja, o ancião missionário, né? A diretora da recepção, do diretor jovem, monte uma equipe, uma comissão do culto de domingo para preparar com 15 dias ou 7 dias de antecedência esse culto. E claro, utilizar as redes sociais para fazer a divulgação, colocar uma faixa bem bonita na frente da igreja, né? Uma faixa bem que chame muita atenção, com uma frase impactante, coloque o carro de som para rodar, distribui cartazes nos comércios, nos arredores da igreja e, lógico, colocar as duplas missionárias entregando convites de casa em casa. E se na sua cidade, no seu bairro tem rádio, fazer a divulgação na rádio da cidade, na rádio do bairro, na televisão e usar todos os meios possíveis para a gente alcançar as pessoas. Mas tudo isso tem que ser feito com muita oração. Não basta ter esse roteiro, não basta ter a técnica, saber como executar se não tem oração. É o Espírito Santo que vai mobilizar a igreja, é o Espírito Santo que vai trazer as almas, afinal de contas estamos no limiar da história, estamos no finalzinho da história e as almas se decidirão ao lado de Jesus com um trabalho bem arquitetado, muito bem planejado. E eu termino dizendo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o quê? Amigos, como é que está escrito aí? O maior número possível. Portanto, amigos, foco na missão, foco em Cristo e vamos salvar para a honra e glória de Deus. Compartilhe esse vídeo, por gentileza, e até a próxima.